ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h09 e vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo é assim, bastante agitado, né? Porque eu até fico aí, queria deixar minha solidariedade aos cientistas políticos do Brasil, viu, Wagner? Porque realmente fazer análises dentro dessa conjuntura que a gente tem hoje no país é algo quase insalubre. Por exemplo, eu vou ter que pedir, né? Tinha uma pauta aqui, mas vou ter que pedir para você comentar o fato do chanceler Ernesto Araújo ter postado aqui de madrugada um texto nas redes sociais falando aqui de um plano de dominação comunista, questionando o OMS por conta aí desse contexto da pandemia de coronavírus. Desculpa ter que te fazer essa pergunta, mas como que você analisa esse fato, Wagner? Eu vi rapidamente, viu, Glauco? Não consegui ler inteiro o texto, vi a manchete só, não deu tempo. Mas olha, o Ernesto Araújo, ele, desde a posse dele, ele tem nos presenteado aí com essas maluquices, né, que habitam a cabeça dos olavistas, que se os olavistas permanecessem fora do governo, não teria problema nenhum. Acho que cada um pode ter aí as suas opiniões, né, desde que não afetem a vida das outras pessoas. O problema é que o Ernesto Araújo é o ministro das Relações Exteriores, né? E agora foi para cima do Zizek, né? Do filósofo, do filósofo Zizek, né? Isso, ele explicita, viu, Wagner? Um trecho aqui, Zizek explica aquilo que vinha sendo preparado há 30 anos, desde a queda do Muro de Berlim, quando o comunismo não desapareceu, mas apenas dotou-se de novos instrumentos. O globalismo é o novo caminho do comunismo. Ele fala também em comunavírus. Pois é. Porque o que está por trás disso é que tem toda uma discussão, né, que o Zizek é um dos protagonistas, exatamente sobre o que será o mundo depois dessa pandemia, né? E tem toda uma discussão a respeito da retomada do papel do Estado na economia, na própria sociedade, na forma de organizar a vida das pessoas. A situação que nós estamos vendo hoje com o coronavírus é uma situação que chega perto do caos, né? Em alguns países, em algumas cidades, a situação está absolutamente caótica, né? Não só por causa da quarentena, mas porque os serviços de saúde, os serviços de funerários, né? Os serviços públicos, né? De controle dos cemitérios, da onde as pessoas vão ficar, como é que você lida com as pessoas que morrem e não tem, enfim, nessas condições, né, em que você tem que evitar o contágio dessas pessoas, não podem ter velórios públicos e assim por diante. Então, que se você está numa sociedade em que não há uma forma de organização disso que seja mediada pelo Estado, a gente passa a viver situações muito difíceis, né? Então tem todo um debate que tem sido feito aqui mesmo, né? A gente de vez em quando conversamos sobre o que pode ser essa sociedade após essa pandemia, que o Zizek tem atuado bastante e o Ernesto Araújo aí quis aparecer um pouco mais, né? Trazendo essa novidade para nós na madrugada de hoje, né, Glauco? Pois é, inclusive ele associa aí o comunismo, né, o plano comunista de Zizek ao que ele chama de sanitariamente correto, que te agarra, te algema e te ameaça. Se você disser isso ou aquilo, você coloca em risco toda a sociedade, endossando o discurso do próprio presidente Jair Bolsonaro e de parte do seu ministério de afrouxamento do isolamento social nesse momento que a gente sabe, né, Wagner, é muito perigoso. Claro. Olha, Glauco, existe uma tática, né, desses setores extremamente conservadores, né, contra essas... Veja, o que é a OMS? Né? A OMS é a Organização Mundial da Saúde, absolutamente reconhecida pelos serviços prestados, né, na tentativa de, nesse contexto global, né, estabelecer parâmetros mínimos, né, para o funcionamento do setor de saúde, de controle das doenças, e ainda mais quando se trata de uma pandemia, porque
não se trata, então, de uma decisão de um país ou outro país. As decisões têm que ser minimamente coordenadas entre os países, e esse é o papel da OMS, esse é o papel, inclusive, das Nações Unidas, né? Esses setores extremamente conservadores, né, até próximos do fascismo, que o Ernesto Araújo se agrega, né? A gente viu outro dia carreatas lá nos Estados Unidos também, né? Esse pessoal que tem feito carreatas aqui no Brasil, né, contra essas medidas, que são medidas que, veja, não são apenas medidas de um governador ou de um prefeito ou de alguma autoridade pública, são medidas previstas nesses parâmetros de contenção de epidemias, né, no caso agora de uma pandemia, construídos epidemiologicamente, construídos pelas autoridades acadêmicas e do campo da saúde pública, exatamente para fazer a contenção desse vírus que tem essa forma de contágio, esse risco de contágio muito grande, né? Então, não se tratam necessariamente de decisões políticas, né? O que está se fazendo é exatamente politizar decisões que estão sendo feitas com embasamento científico, com embasamento técnico, e, infelizmente, nós temos uma parcela da sociedade que está caindo nessa conversa, né? E que, enfim, prejudica a todos. Não se trata do direito de ir e vir, né? Mas se trata de um compromisso com a sociedade que cada um de nós temos que ter, sobretudo nesse momento, né? Certo, Wagner. Agora a gente chama a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Romão. Bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Bom, Romão, vamos falar aqui sobre ainda aquela manifestação de domingo, né? Aquela manifestação antidemocrática, né? O Alexandre de Moraes, do STF, autorizou aí a abertura do inquérito para investigação dessa manifestação. O Bolsonaro não foi citado, né, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Agora, o que esperar dessa investigação, né, Romão? Qual que é a tua expectativa, né, já que o presidente não foi citado nesse inquérito? Enfim, você acha que esses deputados que estão envolvidos, empresários, devem ser punidos de alguma forma? Enfim, qual que é a tua expectativa, hein, Romão? Então, Marilu, primeiro me surpreendeu um pouco o pedido, né, do Augusto Aras. A gente sabe que ele é absolutamente comprometido com o Bolsonaro, né, politicamente comprometido, ideologicamente comprometido também. Mas me parece que ele precisou se relocalizar, né, se ressituar nessa situação, nesse momento, né, em que há um litígio muito forte entre estados, municípios e a União, né? Ele já tinha sofrido algumas derrotas quando pretendeu que o STF deliberasse a respeito de que a União tivesse o maior protagonismo do que os estados e os municípios, né? Nesse contexto da contenção da pandemia, né? E perdeu, né? E, assim, o que aconteceu no domingo foi algo absolutamente escandaloso, né? Infelizmente, a gente tem adotado graus cada vez maiores de escândalo, né? Na conduta do que o presidente faz e também na conduta do que os seus partidários, né, fazem. Vamos lembrar sempre, aqui falei de partido, né? Quando eles falam que o partido deles é o Brasil, não, o partido deles é o Bolsonaro, né? Porque isso não passa de uma tentativa aí de eliminar as diferenças que existem, né? Bolsonaro, quando fala do povo, temos que escutar o povo, é aquela parte lá muito restrita, não é o povo brasileiro de maneira geral. Mas voltando ao tema, eu acho que o Alexandre de Moraes fez um parecer muito forte, né, muito positivo. Essa investigação ela vai correr em sigilo, né? Ela, como você disse, não aponta nada a respeito do presidente da República, mas ela aponta condutas que teriam sido tomadas por deputados federais, e é por isso que ele pede licença ao Supremo, né, para fazer essas investigações. Eu acho que a gente precisa acompanhar, porque assim, acho que tem evidências relativamente fortes, né, de que houve sim participação, pelo menos
na convocação desses atos por alguns parlamentares desse campo bolsonarista, né? E qualquer investigação que possa ser feita, veja, quando há algum tipo de manifestação dessa nas ruas, como ocorreu, de maneira geral, a própria Polícia Militar, quando vai fazer a contenção desses atos, quando vai acompanhar esses atos, requer ali um RG, né, uma identificação de alguém que se responsabilize por aquele ato, né? Então, se isso aconteceu, e é provável que tenha acontecido, né, é muito fácil se chegar àquelas pessoas que cometeram esse crime, porque, veja, não se trata de democracia aqui ou do direito de expressão, da livre expressão. Eles atentaram contra a democracia, contra as instituições do Estado Democrático de Direito, né? E isso é crime, né? Embasado pela Lei de Segurança Nacional, inclusive, né? A gente vive um momento tão maluco como esse que o Glauco falou, da nossa insalubridade dos cientistas políticos, né? Em que a Lei de Segurança Nacional, do período da ditadura militar, do finalzinho ali da ditadura militar, tem sido usada agora, né? Está sendo usada agora para salvaguardar justamente as instituições democráticas. Então, mas é a legislação, afinal de contas, existente, né? E é a que tem que ser utilizada nesse momento absolutamente caótico, né? Maluco que nós estamos vivendo. Eu acho que temos que acompanhar, né? O fato de ser em sigilo é ruim para que nós possamos acompanhar o contexto dessas investigações, mas eu vejo que foi uma ação para salvaguardar, né, a própria Procuradoria-Geral da República, né, para que, a depender dos acontecimentos, do desenrolar dos acontecimentos, ela possa até ter um papel importante nesse contexto político que nós vamos ter aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Wagner, você viu que o Rodrigo Maia fez um movimento, né, já em direção ao ministro da Casa Civil, Braga Neto. Acho que ele tem que estar, enfim, numa conversa para tentar aparar aí as arestas. Quer dizer, vai acabar em pizza de novo essa história, hein, Wagner? Porque uma gravidade desse tipo, né, do próprio presidente da República estar, né, nessa manifestação, apoiar uma manifestação desse tipo, enfim, como você analisa também esse jogo, né, de xadrez daqui para frente? Ele vai sempre usar isso, né, Marilu? Esse tensionamento, esse morde e assopra, né? No domingo ele aparece em público, cumprimenta os seus simpatizantes, diz que não vai negociar nada, e na segunda-feira ele ameniza o discurso, ameniza a fala, diz que foi mal interpretado e claramente envia os seus emissários para tentar contornar a situação, especialmente com o Rodrigo Maia, né? Vamos lembrar que o Rodrigo Maia é aquele que tem a possibilidade de abrir um processo de impeachment, né, contra o presidente da República. Nós vamos acompanhar isso, Marilu. Eu te diria o seguinte: enquanto o Bolsonaro estiver no poder, né? Essa é a característica desse tipo de político, né, que quando chega no poder, ele vai afagar o seu eleitorado mais íntimo, mais próximo, né, aqueles 10 a 15% do eleitorado que é muito fiel, né, que é o bolsonarista raiz, né, ele vai continuar fazendo isso, ele vai continuar adotando uma postura antissistêmica, né, contra o sistema político, mas ele não tem tanta força a ponto de radicalizar na sua relação com os outros poderes, né? É muito diferente de uma situação em que, por exemplo, vivemos, né? Eu não era vivo, mas vivemos no Brasil em 1964, em que houve uma coalizão muito ampla, né, que agregava empresários, que agregava praticamente todas as Forças Armadas, né, que agregava governadores de Estado e que, na fragilidade do governo João Goulart, conseguiu dar o golpe de Estado, né, e ficou no poder durante 21 anos. Eu penso que hoje, essa situação que nós vivemos, primeiro, Bolsonaro já é o presidente da República, né? Em segundo lugar, existem forças consistentes, né, que podem barrar, né, ou seja, pelo menos limitar esses arroubos autoritários, né, do governo Bolsonaro. A gente está vendo que ele sofre derrotas no STF, ele sofre derrotas
no Congresso Nacional, né? Ele sofre derrotas no confronto com os governadores, né? Então, veja, é claro que o discurso é muito importante, né? O discurso do Bolsonaro contra as instituições democráticas, ele choca demais, né? E agora, esse discurso contra o isolamento social, que é um outro fator que nós temos acompanhado nessa pandemia, né? Mas eu penso que isso vai ficar nesse imbróglio. Não sei se a gente pode chamar isso de pizza, né, Marilu, mas esse imbróglio deve permanecer durante algum tempo, a não ser que haja aí uma decisão um pouco mais forte, né, de um lado ou de outro, que eu tenho a impressão que não deve acontecer, pelo menos nos próximos meses, né? Vamos acompanhar, é o que nós podemos fazer. Diga. Não, eu disse que a gente vamos continuar acompanhando, que acho que é o que nós podemos fazer, né? Quer dizer, o fora Bolsonaro está longe ainda de acontecer. Eu acho, Marilu, que é muito legítimo, né, e é muito importante o fora Bolsonaro, né? Eu acho até que esse avanço que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, né, deve se manifestar nos próximos dias, né? Ontem houve uma reunião importante aí, em que estavam deputados federais, muita gente do Diretório Nacional do PT, que apontou para um caminho, né, mais crítico, mais forte, né? Eu acho que mais imperativo na questão, inclusive, do pedido do impeachment já, porque uma coisa é o fora Bolsonaro, outra coisa é o impeachment já, né? O fora Bolsonaro é uma bandeira, né? O impeachment, ele é um elemento previsto na Constituição, né? E que tem determinadas regras para que isso possa acontecer, né? Eu acho que a bandeira do impeachment ela é mais consistente, e a gente tem conversado aqui que há muitos motivos para se pedir o impeachment do Bolsonaro, né? Agora, o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento muito delicado, né? Ele impede, pelo menos do campo, o campo progressista, que está entendendo que o isolamento social é importante para salvar vidas, né? Ele impede que esse campo vá às ruas, né? Então, esse fator, ele é um fator muito importante, e, ao mesmo tempo, acho que tem uma percepção, eu diria, de praticamente todos os partidos políticos, de que o alvo principal agora é o coronavírus, né? Bolsonaro impede um melhor combate ao coronavírus? Eu penso que sim, né? Mas entrar num litígio dessa natureza, né, poderia ser algo visto, inclusive, como algo negativo, né? Justamente para as forças que pretendem o afastamento do Bolsonaro, né? Então eu penso que isso vai ficar aí amadurecendo, vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai ter alguma distensão, né, nas próximas semanas dessa situação de isolamento social. E aí eu acho que é muito importante, sim, né, continuar cobrando dos poderes da República e continuar a manifestação pelo fora Bolsonaro, porque todos os motivos já estão colocados para que isso seja visto como algo legítimo, né, e importante para a nossa convivência democrática aqui no Brasil. Exato, como diz até o próprio ex-presidente Lula, para salvar vidas, né? Ele teria que sair, né, desse cargo, desse poder. Tá certo, Wagner. Obrigada, seria muito mais fácil, de minha né, parte. Tá bom, um abração para você. Desculpa, acho que eu te interrompi, Wagner, na tua fala. Não, é isso. Acho que nós temos que continuar acompanhando, e queria te mandar um grande abraço. Ah, legal, valeu, que picotou aqui. Um grande abraço para você também. Te passo pro Glauco. Beijo. Tchau. Wagner, queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Grande abraço, Glauco, todo o pessoal da equipe aí. Um grande abraço para vocês. Abração. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.